Shabbat Shalom, queridos. Como sempre, aí um pouco com saudade dos irmãos, tenho trabalhado bastante, tem algumas novidades lá e tenho tido alguma dificuldade de estar aqui com vocês. Estou até devendo resposta para alguns irmãos aí, tá? Eu não vou nem citar o nome não, mas o WhatsApp está cheio de demandas dos irmãos lá, eu vou conseguir responder em algum momento, tá bom? Eu não abandono, não. Quem me perguntou e eu não respondi ainda, eu vou responder. Aguenta firme aí que uma hora vai. A gente dá uma resposta decente. Bom, antes da gente entrar na porção, conversava semana passada, não é, com a Sheila e o esposo dela, Adenilson. Conversava com eles por telefone, né, eu vi lá, eles indo embora, foram lá para Curitibanos, e eu vou partilhar com vocês a mesma coisa que eu partilhei com eles, porque isso fala muito forte ao meu coração. Eu já falei isso com vocês, mas eu vou repetir. Se não ouviu, se eu não conseguir convencer, que eu não convenci, eu jogo mais um pouquinho agora. Camila e eu passamos 14 anos da nossa caminhada longe de uma comunidade que preservasse os mesmos valores que a gente preserva. A restauração das raízes judaicas, né, dessas orações, do conceito, da forma de estudar. 14 anos. O que nos manteve próximos e unidos à visão, ao pensamento, à educação dos filhos, foi o Kabbalat Shabbat. E a celebração das festas em casa. E dizia eu para eles, não abra mão de receber o Shabbat, porque com o tempo isso pode se perder e você acaba se perdendo junto. Tem um ditado muito famoso no judaísmo que diz assim, não foi o povo judeu que guardou o Shabbat, foi o Shabbat que guardou o povo judeu. Isso é milenar, essa ideia, principalmente na diáspora. Então, eu partilho com vocês, insisto. Maria Rita comentava comigo hoje que um colega dela não celebrava Kabbalat Shabbat e resolveu fazer e fez ontem, 11 horas da noite. E aí, Maria Rita, aí eu falei assim, tudo bem. Aí ela falou, foi isso que eu disse para ele. Porque cara, não deu para fazer no pôr do sol, faz 7, 8, 9, 10, 11. Não abra mão disso. Isso é importante para você, para sua vida, para sua família. E, como eu gosto de dizer, para ordenar o seu tempo, colocar ordem no seu tempo, dar um reset. Faça isso em casa, não abra mão desse movimento, tá bom? E Deus abençoe os nossos irmãos que estão fora, que estão longe, e também abençoe os que estão perto. Shabbat Shalom. Hoje, dia 24 de maio de 2025, da congregação Hesed Ve'emet, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Bem-vindo você que nos assiste agora, bem-vindo você que nos assiste em algum momento futuro. Deixo sempre o convite, se você está aqui no Espírito Santo, está na cidade de Vitória e quiser nos visitar, estamos aqui todos sábados às 10 horas da manhã, celebrando o serviço do Shabat, fazendo as orações milenares que recebemos dos nossos pais, e estudando a palavra do Eterno juntos. Hoje, a gente tem uma porção dupla, porção Berrar e a porção Berucotai, finalzinho do livro de Levítico. Hoje a gente encerra o livro de Levíticos. Ela começa, então, no capítulo 25, no verso 1, a porção Berrar, e a porção Berucotai, que é a sequência, ela começa no capítulo 26, no verso 3, e vai até o final do capítulo 27, que é o final do livro de Levíticos. Trouxe slides aqui hoje, né? Então, embora sejam só poucos capítulos, né? 3 capítulos ali, basicamente, ela é rica em vários ensinamentos. A gente vai encontrar instruções sobre o ano sabático, a gente vai encontrar instruções sobre o jubileu, tão falado jubileu, a gente vai encontrar sobre relação de leis a respeito de propriedade, a proibição da usura, né, do emprestar dinheiro a juros, vai falar da ajuda ao pobre, quando o teu irmão estiver necessitado, o que você deve fazer, como você deve proceder. Na porção Berucotai vai falar as bênçãos
como o Leandro abriu com a gente hoje o serviço falando, se vocês ouvirem os meus estatutos, obedecerem às minhas leis, então vai falar dessas bênçãos, vai falar das advertências e maldições, caso isso não aconteça. E eu entendo sempre que não é uma maldição, nem sempre de uma ação ativa do Eterno, mas é simplesmente porque você sai do guarda-chuva do Eterno e você colhe as consequências por um estilo de vida distante desses mandamentos. E vai falar um pouco ali sobre os votos e os dízimos, mais uma vez, no finalzinho do livro de Levítico. Desses assuntos todos, eu vou me ater com vocês em dois temas. Então, antes da gente entrar nele, volta um pouquinho. Qual é o tema central do livro de Levítico? Quiz aqui, uma pergunta. Qual é o tema central do livro de Levítico? Essa é uma pergunta que não pode haver dúvida, tá? Na resposta. Você fala, Levítico, tem que saber o que é. Quando a gente fala, o que é Deuteronômio? É repetição da lei. Qual é o tema central do livro de Êxodo? Vai contar a história da partida do povo de Israel do Egito, as primeiras leis, recebimento da Torá. Levíticos, qual que é o tema central de Levíticos? Leis. Mais o quê? Templo. Leis do templo. Tema central do livro de Levítico, santidade. Todas as leis do templo, a existência do templo em si, elas dizem respeito à santidade. Então, todas essas leis, igual o Rocha estava ensinando semana passada, algumas coisas de impureza, de pureza, diferença disso para pecado, tudo isso leva a um ponto, santidade. Então, às vezes, a gente observa o mundo cristão, algumas canções, eu quero ser santo para ti, a santidade para cá, santidade para lá. Santidade está intimamente ligado à conduta ética do indivíduo, não é isso? Santidade nada tem a ver com ora mais, chora mais, sei lá, faz mais milagres. Não é isso. Santidade, de acordo com a Torá, ela é a conduta ética. Ela está ligada com a conduta ética de quem pratica. E o livro de Levítico, ele é de ponta a ponta, trabalhando ali, a ética das nossas vidas, como que a gente se comporta. Por isso tem, sim, muitas leis. Quem falou aí leis, tem sim. O livro de Levíticos, ele tem mais leis do que outros livros da Torá. É onde a gente mais vai encontrar mandamentos ali. Muitos deles ligados ao templo, outros tantos extremamente aplicáveis ainda no dia de hoje. O ponto que eu quero martelar de maneira introdutória é que a expressão sede santos, porque eu sou santo, ela é recorrente no livro de Levíticos. Ela aparece ali, dezenas de vezes no livro de Levítico. Então, se você quer se aproximar do Eterno por um meio de um viver santo, a gente tem que aprender as coisas que estão no livro de Levíticos. E hoje eu vou, daquilo que foi colocado, eu vou trabalhar poucos versículos, mas ali alguns comportamentos éticos, que são comportamentos que nos santificam, ou seja, que nos elevam espiritualmente, que nos deixam mais próximos do Eterno, embora sejam comportamentos da minha relação com o próximo e não da minha relação com Deus, tá bom? Isso já é interessante, porque se Levítico é o padrão de santidade colocado pelo Eterno, a gente já observa que santidade não é só a sua relação com o divino, mas é a sua relação com esse mundo aqui também, tá bom? A relação com o divino, com o espiritual, mas também a sua relação com esse mundo. Vamos ver duas coisas sobre isso aqui. Então, primeiro, eu queria ler o verso 14 de Levítico 25. Diz assim: quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Eu coloquei outras traduções aqui. Não, esse está só com essa tradução. Mas outras traduções vão dizer assim, a respeito desse termo,
o finalzinho, ninguém engane a seu irmão. O que a gente está encontrando ali é Autonu ish et ahiv. Esse tonu, que está traduzido aí como engane, ninguém engane, autonu, é oprimir, suprimir, tratar violentamente, maltratar, envergonhar, fazer mal. Então, a gente vai ter outras traduções que vão falar assim, olha, quando você vender alguma coisa do seu próximo, ou quando você comprar alguma coisa do seu próximo, ninguém engane a seu irmão. Uma outra tradução, não fraudeis cada qual ao seu irmão. Uma outra, não oprima o seu irmão. Então, a gente tem aqui uma tratativa direta das relações comerciais. E o interessante é que no finalzinho vai falar assim, sede santos porque eu sou santo. Então, tudo isso aqui que a gente vai falar agora de transação comercial está no conceito de santidade. Você quer ser santo, meu amigo? Você tem que observar essas coisas. Vamos colocar aqui alguns exemplos disso aí, né? Eu acho que é isso que está aqui. Coloquei alguns aqui, ó. Vender algo diferente do que está anunciado. Vender o gato por lebre. Está errado. Você está descumprindo esse mandamento. Você vende alguma coisa por um valor errado. O indivíduo se vale da ignorância do comprador e ganha um lucro que está errado. Ele se beneficiou demais. Você está passando a perna no comprador. Vender um produto sabidamente prestes a quebrar e omitir isso do comprador. O cara vai vender o carro, sabe que está batendo o motor, e vende o carro para o cara sem falar para ele que o carro está batendo o motor. Isso está errado. Você está enganando, você está oprimindo, você está defraudando o seu irmão numa transação comercial. Se valer da ignorância de um comprador para lucrar sobre ele mais do que o valor real do serviço ou da mercadoria, etc. Outras tantas coisas. Então, veja bem, transação comercial, dinheiro rodando, ele tem que ser bom tanto para quem compra quanto para quem vende. Existem teorias econômicas que falam sobre isso, né? Quem quiser pesquisar aí, o Mises vai falar muito sobre isso, essa história de que jogo de soma zero, não tem isso, porque quem vende ganha dinheiro, quem compra ganha um bem. Então, são duas pessoas ganhando. Isso é coisa agora, né, do século passado. Embora Mises fosse judeu também, né? De repente, ele conhecia esse entendimento aí, né? Mas ele era só um economista importante. O fato é que transação comercial tem que ser bom para as duas pessoas. Se um sai de uma transação com aquela sensação de que passou a perna no outro, ele não está cumprindo esse mandamento negativo que te proíbe de fraudar o seu irmão em transações comerciais. E o triste é que a gente conhece e, às vezes, convive com pessoas que contam vantagem a respeito disso. Falam isso, expõem o seu pecado, expõem a sua fraqueza para os demais, como se isso fosse uma coisa boa, como se tivesse sido esperto e tivesse tido vantagem. Então, eu estou aqui hoje mostrando para vocês, não fraudeis os vossos irmãos em transações comerciais. O que a Torá dos apóstolos fala sobre isso? E aqui eu estou usando o termo Torá para dizer ensino, que é uma das interpretações da Torá. Vamos lá, olha só o que Tiago fala. Eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago está advertindo, aí no capítulo 5, contra os ricos que têm oprimido o povo. Então, quando ele está retendo lá, fraudulentamente, o salário dos trabalhadores, foram lá, prestaram o serviço na vinha, e ele reteve o salário de maneira indevida, ele está fraudando o irmão dele, ele está fraudando o prestador de serviço, ele está sendo cruel com o cara. Então, não pode reter o pagamento, tem que pagar, fez o serviço, tem que pagar. Essa história de ficar arrumando desculpa, conversa fiada e arrumando pretexto para ir adiando o pagamento, está errado. Isso não é santidade. Santidade é paga o que você deve, meu filho, sem reclamar.
Vamos lá, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que você trabalhe e faz com as mãos aquilo que é bom? Para que você tenha o que repartir com o necessitado, com o que tem necessidade. Às vezes, aquele que está fazendo uma transação comercial com você, ele pode estar numa condição pior do que você. Não que uma condição melhor seja justificável, né, financeiramente. Vou passar a perna nele porque ele é rico. Está errado, gente. Isso não é santidade. Se queremos nos elevar espiritualmente, que é o que eu tenho trabalhado com vocês ao longo dos ensinos aqui em Levítico, do conceito de santidade, né? Tendo santidade como sendo essa elevação espiritual, essa aproximação com o Eterno. O Eterno está de olho na forma como você está conduzindo os seus negócios, como você está comprando, como você está vendendo. Não é só quem vende, é quem compra também. Se na sua compra você está sabidamente passando a perna em alguém, tem alguma coisa errada. Isso não é santidade. Olha Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do homem velho com os seus feitos. Então veja que essa mentira, e essa mentira tem a ver ali na transação comercial também, ela é uma característica do homem velho. Está distante do Eterno, não está elevado espiritualmente, precisa se elevar. Olha o que o Pirkei Avot vai falar sobre essa relação com os bens do próximo. Olha que Mishnah interessante. Ela está lá, na versão que eu tenho, é no capítulo 2, a Mishnah 17 do Pirkei Avot. Ela diz assim, Rabi José diz, Yossé diz, seja o bem do teu próximo tão precioso para ti como o teu próprio. Trata de estudar a Torá, pois ela não vem a ti como herança, e que sejam todos os teus atos em nome do Eterno. Veja que tem 3 ideias aí, né? Tem 3 ideias aparentemente desconexas uma da outra. Qual que é a primeira ideia? Seja o bem do teu próximo tão importante para ti como o teu próprio. Ou seja, cuida daquilo que é do outro, tão bem como se fosse seu. Não é porque é do outro que você... Dane-se, deixa para lá, eu não me importo, isso não me diz respeito. O conselho é, cuida do bem do teu próximo, que ele seja tão precioso para você como ele é para si próprio. E aí vem uma outra ideia, aparentemente desconecta. Trata de estudar a Torá, pois ela não vem a ti como herança. O que isso tem a ver com cuidar do bem do teu próximo como se fosse o seu próprio? Vai conseguir desligar. Vamos lá. O que tem a ver isso daí? Para que eu consiga cuidar do bem do meu próximo, para que ele seja precioso para mim, como os meus próprios bens são preciosos para mim, eu preciso estudar a Torá. Isso não é lógico. Isso não é automático. É por isso que o Rabi Yosef vai falar assim, olha, estuda a Torá, porque ela não chega de graça para você. Olha a conexão. Eu estudo a Torá, estudando a Torá, eu consigo entender que tem ali um princípio por trás desse mandamento do Eterno, de não fraudar o meu irmão em transações comerciais, de cuidar do que é dele, porque eu estou estudando a Torá. E aí ele fala uma terceira coisa na Mishnah, que sejam todos os teus atos em nome do Eterno. Essa ideia de cuidar do que é do outro, como se fosse seu próprio, num mundo de competição, num mundo de sobrevivência, né, em que se o outro tem, eu não tenho, ou que eu preciso chegar primeiro, para que eu tenha primeiro o que é meu, para que eu tenha mais. Não é lógico essa ideia de cuidar do que é do outro como se fosse meu próprio. Para que eu faça isso, eu preciso estudar, eu preciso do Ruach HaKodesh, eu preciso do poder do Espírito Santo me capacitando para conseguir fazer isso. E a hora que eu fizer isso, eu preciso fazer em nome do Eterno. Porque se eu fizer no meu próprio nome, eu sou um bobo. Eu sou um bobo. Eu sou um ridículo. Para que você está fazendo isso? Porque na lógica nossa, não tem lógica. Não, isso não contribui
para o meu crescimento, se eu pensar humanamente falando. Então, por isso, o Rabi Yosef vai falar assim, olha só, faça todos os teus atos em nome do Eterno, porque é pelo nome do Eterno que você vai estudar a Torá e que você vai entender que você precisa cuidar do bem do teu próximo. E isso vai fazer com que você, numa relação comercial, consiga agir moralmente, honestamente, sem fraudar o seu irmão, tanto na hora que você compra, quanto na hora que você está vendendo. Olha um outro detalhe. A Torá, os sábios discutindo esses versículos, e registram essas coisas no Talmud. O Talmud vai fazer diferença entre aquilo que é ilegal e aquilo que é imoral. Existem muitas coisas que elas são legais, mas elas são imorais. E o nível de moralidade ali dos sábios da Torá, que eles colocam para a gente, não é um negócio baixo, é um negócio alto. O exemplo que ele usa, que o Talmud vai discutir para mostrar isso, é, por exemplo, quando o indivíduo desiste de uma venda. Ele compromete a palavra dele e depois ele volta atrás, enquanto o bem ainda está com ele. O Talmud vai falar que está tudo bem, é direito dele, enquanto o bem ainda está com ele. Na lei judaica do Talmud, eu não sei hoje, modernamente falando, no Código Civil lá de Israel, não sei como que é isso. Mas a discussão do Talmud, ele fala que enquanto o bem está com o vendedor, ele pode desistir da venda. Mas ele vai falar assim, ó, isso aí não se faz. Isso é imoral. Um tribunal pode desfazer a compra, mas é imoral. O indivíduo vai ficar sempre manchado e marcado por dar a palavra dele e não cumprir a palavra dele. Então, observa que algumas coisas, embora elas sejam legais, a gente tem que levar o nosso padrão ético, o nosso padrão moral, e a gente tem que buscar as nossas relações com o dinheiro, no que diz respeito à tratativa com os outros. Né? A gente está falando ali de transação comercial, então é dinheiro passando de uma mão para o outro, é bem passando de uma mão para o outro, de tal maneira que seja moralmente elevado, que a gente não defraude o nosso irmão. E o jeito de fazer isso, essa Mishnah traduz isso para a gente. Cuida do que é dele tão bem como se fosse seu. Porque a partir do momento que você está vendendo, o negócio já não é mais seu, né? É dele. Então, cuida disso tão bem como se fosse seu. Vamos avançar um pouquinho. Tem um outro tema que eu quero trabalhar bem com vocês agora, que é o versículo 35 do mesmo capítulo 25 de Levíticos. Esse sim eu trouxe algumas traduções diferentes para vocês. Olha só. Diz assim, versículo 35 do capítulo 25. E quando o teu irmão empobrecer, e esse é o tema em torno do qual a gente vai falar, que, poxa, o seu irmão empobreceu, o que eu faço? E quando o teu irmão empobrecer, e as suas cargas, as suas forças decaírem, então sustentá-los-á, como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Uma outra tradução, e quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-á, sustentá-lo-ás. Até aqui tudo igual. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Uma outra tradução, e quando o teu irmão empobrecer e encostar a sua mão contigo, até aí tudo bem. Deterás a sua caída, mesmo se ele é peregrino ou residente, e viverá contigo. A diferença é sutil, mas a gente perde algumas coisas a depender da tradução que você está olhando. Eu vou trabalhar com vocês essa última tradução, que é a tradução feita a partir do comentário do rabino Rafael, Chanson Rafael Ish, que eu tenho trazido algumas coisas para vocês já há algum tempo. Porque ela separa bem a ideia de que você tem que ajudar o seu irmão, mesmo se ele for peregrino, e ele vai viver contigo. Então, eu vou pegar essa última tradução, porque ele comenta em cima desse entendimento, e aí a gente trabalha esse entendimento aí, tá legal? As outras, elas podem dar o entender de que você não ajudaria o estrangeiro da mesma forma, ou que, como estrangeiro,
e peregrino, ele vai viver no seu meio, então ele vai viver numa condição diferente. A terceira tradução aqui, se a gente observar, ela coloca aqui, olha, não faça diferença entre o que é seu irmão e o que é o estrangeiro e o peregrino na sua terra. Você vai tratar igual. Esse é o ponto dessa tradução aí. E ele vai viver contigo, sendo estrangeiro e peregrino. Então, vamos... Três aspectos desse verso aí, né? Desse versículo. Eu vou tirar três coisas. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Quando teu irmão empobrecer e encostar a sua mão contigo, deterás a sua caída. Eu quero destacar aqui o trecho aqui, ó. Mesmo se ele é peregrino ou residente, ele viverá contigo. Quando a gente olha o Psat, o que ele está dizendo aí é que, embora alguém não fosse judeu, ou não fosse prosélito, porque ele começa falando assim, ó, quando o teu irmão empobrecer. Quando ele está falando do teu irmão, ele está se referindo a quem? Ao judeu ou ao prosélito, aquele que se tornou judeu, que ele tem que ter os mesmos tratamentos do judeu. Aí ele vai falar, você vai deter a caída desse. E aí ele abre esse parênteses no versículo para falar, olha, mesmo se ele for peregrino ou residente. O que a tradição vai falar? Quem é esse peregrino ou residente? Ele é aquele que está cumprindo as leis noéticas e está vivendo no meio do povo judeu. Ele não se tornou judeu, mas ele abriu mão da idolatria e ele aceitou as leis noéticas e ele está ali vivendo. Às vezes até como um judeu, embora ele não tenha se feito judeu. Então, para aquele que está vivendo ali com você, esse aí, ó, esse mesmo, você vai ajudá-lo também. Como que a gente pode trazer isso para hoje, né? Primeiro, está claro que eu não posso discriminar quem não é meu irmão. Isso está claro pelo versículo. Eu preciso tomar essas ações em relação a quem empobrecer, e está claro que eu não devo fazer isso só para os meus irmãos. Como que eu traria hoje, aqui no Brasil, essa ideia do residente ou peregrino? Não sei exatamente. Mas eu consigo entender uma coisa. Eu não devo ajudar apenas a minha patotinha, fechar o meu grupinho, o amigo do rei. Isso está errado. Isso eu estou seguro de que está errado. Quem exatamente seria esse peregrino, esse que habita no meio de vós? Eu não consigo te dizer. Talvez quem estaria fora disso, eu coloco ali, sei lá, um pária, um criminoso, aquele camarada que sabidamente está ali te lesando, o rachar, né, um mal. Uma pessoa realmente que está num nível, cara, se afasta desse cara, que esse cara só te leva para o buraco. Não é isso, é uma pessoa má mesmo. Talvez seja ele, talvez seja ele. A certeza que eu tenho é, não feche os olhos para aqueles que você tem fora do seu círculo. Não ache que você tem que estender a mão só para quem está dentro do seu círculo ali de amizade. O que é pior, só quem é da minha igreja, só quem é meus parentes. Não é assim que a coisa funciona. Se fosse assim, a Torá não mandava você estender a mão, inclusive para o residente e para o peregrino que estava na terra de Israel. Esse é um ponto. Nepotismo, né? Não pode. Eita, ficou pequenininho esse aí, hein? O outro ponto é o seguinte: deterás a tua caída, a sua caída. Quando o teu irmão empobrecer, encostar a sua mão contigo, vamos estudar um pouquinho sobre esse trecho do versículo. Deterás a sua caída. O que quer dizer esse deterás a sua caída? Basicamente, a gente tem que ajudar o irmão antes que ele caia. Ajudar depois que ele caia, que ele cair, tem mérito? Tem mérito. Mas a gente deve fazer é ajudar o irmão antes dele cair. Deixa eu avançar aqui no slide aqui, que tem mais algumas coisas aí. Aqui mais para a gente registrar, para não perder, né?
O Mishneh Torah, Maimônides, século XI, XII, ele escreveu, né, o Mishneh Torah, colocou vários comentários ali sobre a lei, e ele classificou os níveis de tzedakah. Tzedakah é traduzido como ajuda, justiça social, caridade, vale. É um conceito de que, cara, você tem a obrigação de estender a mão e ajudar financeiramente ali o pobre. Tá? Essa é a ideia de tzedakah, é essa ajuda social que o indivíduo faz. E Maimônides coloca 8 níveis de tzedakah no Mishneh Torah. Tá bom? Está ali o endereço direitinho, quem quiser pesquisar. O mais baixo, eu vou falar dos 8, rapidamente com vocês. O mais baixo desses níveis, ele fala que é dar com má vontade, com desprezo ou relutância. Todos os níveis são bons? São bons. Todos os níveis colocam o indivíduo numa condição melhor do que quem não ajuda? Coloca. Isso aí. Mas existe, na visão de Maimônides, e isso aí perdurou pela tradição, existem 8 níveis. O pior jeito do indivíduo dar é quando ele dá com má vontade, com desprezo, com relutância. Aí ele tem um jeito melhorzinho de fazer aquilo lá. Maimônides diz, você dá menos do que o necessário. A pessoa precisa de tanto, você dá X, metade, você dá metade do que a pessoa está precisando, mas pelo menos você está fazendo de bom grado. Você já deu, já vai colher um fruto melhor daquilo ali. Já está agradando mais ao Eterno. Você está dando passos em caminho à santidade, a essa elevação como ser humano. O 6º nível, o indivíduo só dá depois que o pobre o pede, mas ele dá com generosidade. Então, se você só está dando porque o indivíduo está pedindo, você não foi capaz de antecipar isso daí, você está num nível mais baixo. Porque se você consegue dar antes mesmo que o pobre te peça, você já está num nível mais elevado. A sua percepção de que o seu irmão está caindo, e de que você tem a obrigação de deter a caída do seu irmão, e mesmo se ele não for seu irmão, você tem a obrigação de deter, se você consegue se antever a essa queda, antes que ele te peça ajuda, você já está no nível mais elevado. O 4º nível, a pessoa que recebe, sabe quem deu o dinheiro para ele. Dar aqui, cara, é dinheiro, é condição financeira, tá? Nós estamos falando de bens, não é outra coisa. Não é conselho, não é abraço. Aqui, a gente está tratando de recurso financeiro. Conselho e abraço é muito bom também, deve ser dado. Tem outros mandamentos que vão falar sobre isso. Aqui a gente está falando de dinheiro no bolso. 4º nível, quem recebe não sabe, ou quem recebe sabe quem deu, mas quem está doando não sabe quem está recebendo. Um nível mais elevado, o doador, ele sabe quem está recebendo o dinheiro, mas quem recebe o dinheiro não sabe quem doou. É fácil entender essa divisão, né? Por exemplo, se eu ajudo o meu irmão e ele não sabe que fui eu que ajudei, ele não tem para quem agradecer. Então, eu que doei o dinheiro, não vou receber o mérito, a gratidão, eu não vou receber o louvor daquela pessoa. Só quem vai me pagar é o Eterno. Porque quem recebeu não tem como me agradecer, ele não tem como nem ser gentil comigo. Então, é um nível mais elevado. Eu estou doando porque eu quero receber do Eterno, independente da resposta e da gratidão daquela pessoa. Por isso, é um nível um pouco mais elevado. O 2º nível, você dá anonimamente e quem recebe também recebe anonimamente. Aí a gente estaria falando de um fundo, né? Às vezes, quando você entrega o dinheiro na congregação e a congregação faz a tzedakah, parte dessa tzedakah, eu sempre insisto, tá? Faça a sua tzedakah. É importante que você esteja próximo ali, que você perceba isso acontecendo. Não terceiriza isso. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente.
Mas seria esse 7º nível aí. Você, por exemplo, entregou o dinheiro para a congregação, através da atividade de Sedacá, ajuda alguém. Então, quem deu não sabe para onde esse dinheiro vai, e quem está recebendo não sabe de onde ele veio, não sabe exatamente quem doou. Então, realmente, não tem como quem doou receber ali algum mérito, alguma glória, um agradecimento em troca daquele favor que ele fez. Agora, esse aqui é o mais importante, porque ele é o cumprimento direto do versículo que a gente está lendo, que ele diz assim: o mais elevado, ajudar alguém a se tornar autossuficiente, dar um emprego, emprestar dinheiro, fazer uma parceria, para que não precise mais dar caridade. A gente tem um ditado aqui na nossa cultura, né, que vai expressar essa ideia aí. É melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. É a tradução desse conceito aí, do que está expresso. E é a tradução do que é o versículo: deterás a sua caída. Agora, para você ensinar a pescar, às vezes você vai ter que comprar a vara para o cara, pagar o curso, levar ele para pescar. Você tem que ter o barco, você vai emprestar um barco para ele, você vai dar um barco para ele. Você tem que dar condição do indivíduo ir, porque se ele cair, é muito mais difícil você levantá-lo depois que ele caia. E aí eu vou abrir aspas para um comentário que está lá no Torá de Kohanim, a Torá dos sacerdotes. Bom, que é um comentário, é uma extensão do livro de Levítico, também Talmud. Diz assim, perdão, é porque já é o outro ponto esse. Então, olha, eu estou estendendo a mão para ele, para que ele não caia. E aí o versículo vai dizer, né? Estenda a sua mão, detenha a sua caída, mesmo que ele seja peregrino, e ele vai viver contigo. O que o Torá de Kohanim vai falar sobre esse vai viver contigo? Diz assim, ó, é o que está escrito ali. Segundo o Torá de Kohanim temos, e de onde sabemos que mesmo que você o tenha segurado 4 ou 5 vezes, você deve voltar a segurá-lo? Pô, já ajudei 1, ajudei 2, ajudei 3, ajudei 4, ajudei 5. Eu estou evitando a queda dele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Da onde a gente sabe que a gente precisa voltar a ajudá-lo? Por isso foi dito, deterás a sua caída. Literalmente, colocará nele firmeza. Você deve se certificar de que ele está firme. Enquanto ele volta a se encostar, ele ainda não ficou firme. E acaso você deve ajudá-lo, mesmo que o esteja acostumando a uma má conduta? Ou seja, por causa da ajuda recorrente que você o esteja levando a um estado de letargia e ociosidade. Olha, essa discussão ela é dos 2 primeiros séculos, tá? Torá de Kohanim é antigo. Então, tá, mas e se eu estou fazendo ele ficar mole por causa dessa ajuda recorrente que eu estou dando a ele? Eu devo fazer isso? E aí responde-se, por isso foi dito, permanecerá contigo, ajude-o a ocupar o seu lugar ao teu lado, contigo, como alguém que sustenta a sua família de forma ativa e independente. Apoie-o de modo que ele permaneça contigo, mesmo moralmente. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o seguinte, assim a tradição interpreta esse texto. É um versículo pesado. Detém a queda do seu irmão, mesmo que ele seja peregrino, e faz ele habitar contigo. Detém a queda dele, ajude-o antes que ele fique pobre. Mesmo que ele não seja seu irmão. E faz ele habitar com você. E se ele está voltando em você de novo, é porque ele ainda está caindo. A Torá vai lá e fala assim, ajuda, continua ajudando. Deixa eu avançar. O que o Machia falou sobre isso? Mateus 5,42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Lucas 6,30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. Gente, vocês acham mesmo que na época de Yeshua tinha menos mendigo do que tem hoje? Vocês acham mesmo
que na época do Machia tinha menos gente alucinada por bebida forte ou qualquer outra substância do que tem hoje? É claro que tinha mais. É claro que tinha mais. Se você voltar 200, 100 anos na história, era uma miséria infinita. Riqueza foi um negócio que a gente conseguiu produzir na humanidade de pouco tempo para cá. E a gente fica se escorando em discurso. Eu não sei se tem assistente social aqui, tá bom? Me desculpa se tem algum assistente social ouvindo. Essa conversa de que não dá esmola, que você está incentivando o cara a ficar na rua, que ele vai pegar o seu dinheiro e vai beber, ele vai pegar o seu dinheiro e vai fazer não sei o quê, ele já ganha. Ah, eu já pago imposto, e o Estado é que tem a obrigação de fazer. Olha só, estou dando a minha opinião, baseada na opinião de homens muito maiores do que eu. O maior deles é Yeshua, que falou isso aqui para mim. Dá a quem te pedir. Não abra mão com base em conversa do Estado, em conversa de quem quer que seja, de que você não está fazendo um bem para aquela pessoa. Eu costumo dizer de que, se eu tivesse naquela condição, tudo que eu queria era um dinheirinho para comprar uma cachaça. E a partir do momento que você dá o dinheiro não é seu, o dinheiro é dele, você deu. E quem vai te pagar aquele dinheiro que você deu, não é ele, é o Eterno. Com todas as letras, eu estou dizendo para vocês, abram o coração e abram a mão daquilo que o Eterno está dando para vocês. E para de julgar quem quer que seja o que está fazendo ou deixando de fazer com o seu dinheiro. Tá bom? Opa! Talvez. Fazer a pergunta você pode fazer, tirar a dúvida eu já não tenho certeza. Pode falar, nós temos tempo aqui, está tranquilo. Tá. Então, ô Lucas, me ajuda aqui. Retoma. Isso. Para ficar gravado. Vamos lá, deixa eu tirar uma dúvida com você. Na minha casa, eu e minha esposa, nós temos um valor estipulado mensal de oferta, ok? E, inclusive, eu aprendi isso aqui na congregação, com uma fala até do Francisco, num determinado Shabat aqui, enfim. E aí, você está falando sobre essa ajuda, citou aí o que o Maimônides põe, né, como um ensinamento, e a pergunta é a seguinte: se eu deixo de destinar esse valor aqui para a congregação ou para a igreja da qual eu faço parte, e uso para ajudar uma pessoa que eu sei que tem necessidade, eu também estou praticando, vou fazer a pergunta de forma mais simples, isso é uma prática correta, ou eu deveria devolver a oferta que eu coloquei no meu coração para a igreja que eu faço parte, ou aqui para a congregação, e um valor a mais eu ajudar essa pessoa necessitada? Bom, obrigado. Primeira coisa, eu vou começar pelo final da sua fala, da igreja a qual eu faço parte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir a orientação do seu pastor, ponto. Eu já falei isso com você várias vezes, falo com quem está aí, você não precisa ser membro dessa casa para poder vir aqui estudar com a gente, as portas estão abertas, isso é legal, é interessante, a gente troca experiências, mas cumpra a orientação do seu pastor, ponto, tá bom? Vou falar agora a orientação para os membros dessa casa, não é orientação minha, eu falo ela o mais próximo possível do que eu já ouvi e fala do Rocha Francisco. Então, falo com tranquilidade. Esta casa gasta energia, gasta ar-condicionado, paga aluguel. Ainda não temos ministros, diáconos pagos, não tem. O custo é muito baixo, é uma conta de telefone, alguém que cuida ali das mídias sociais profissionalmente, coisa simples. Nós temos alguns custos.
Esses custos precisam ser mantidos. Quem vai manter isso? Nós. Então, a gente precisa contribuir? Precisa, ponto. Essa casa, além de cuidar de si própria, tem custos, ajudando alguns da casa, ou outros que se achegam, que precisam de ajuda, e faz esse trabalho de deter a caída do irmão, de auxiliar. Da onde vem esse recurso? Da gente. Então, temos que colocar recurso aqui? Temos. Fala explícita do Rocha Francisco. Seu parente, alguém que você conhece, chegou, bateu na sua porta e está precisando de ajuda. Você está com dinheiro para trazer para a congregação e você se negar a ajudar o seu próximo, porque não, eu preciso levar esse dinheiro aqui, porque esse dinheiro é o dízimo da casa do tesouro. Isso não. Ajude o seu próximo. Ajude o seu próximo. Se faltar dinheiro para pagar o aluguel aqui, você pode ter certeza que o Rocha Francisco vai mandar uma mensagem lá no Zap e falar, gente, o caixa está vazio, nós estamos precisando aqui, ó, tem que custear, a vinda dos rabinos vieram aqui, tem um dinheiro para pagar passagem, engorda um pouquinho o caixa aqui para a gente dar conta do nosso compromisso. Ele vai pedir socorro. Agora, o seu irmão, peregrino que seja, bateu na sua porta e está te pedindo ajuda, ajude-o, com a consciência tranquila de que você está cumprindo mitzvah, você está fazendo tzedakah. Isso não é muito claro na Torá, mas o Rocha Francisco já ensinou algumas vezes aqui sobre os dízimos. Né? Você tem o dízimo do 2º e do 5º ano, você tem o dízimo do 1º, 3º, 4º ano, aí você tem o ano de Shemitah. Então, você tem vários dízimos, que para rodar desse jeito, você precisaria do templo funcionando, você precisaria, foi baseado numa comunidade agrícola da terra de Israel. Hoje, o que dizem os rabinos? Tire ali em torno de 10% a 20%. Eu não sei se a gente vai ler aqui em algum momento, é óbvio que você tem que cuidar das suas necessidades. É óbvio que você precisa cuidar da sua família, antes de gastar todo o seu dinheiro com tzedakah. Parece uma coisa medonha, né? Mas a gente vê casos aí na história de que isso aconteceu. A pessoa fica pobre ajudando os outros. Isso não, isso não. É óbvio que você precisa cuidar de si e da sua família, que você precisa garantir meios para que você também prospere. Mas você não pode pegar tudo para você. Eu respondi? Mais ou menos? Eu vou falar uma outra coisa, então, na linha do que você está falando aí. Prática pessoal, então, isso daí, que talvez seja isso que você está comentando. Todo mês, isso na ideia, né? Na normalidade. Todo mês, parte daquilo que eu recebo, que a minha esposa recebe, a gente deposita num fundo. Olha lá, tem um fundo. Alguém que o Eterno coloca diante de nós, porque eu falo, eu oro, eu falo, meu Deus, faça as pessoas certas chegarem. Quem está precisando, e mais do que isso, me ajude a enxergar quem está precisando, para que eu consiga ajudar antes que essa pessoa me peça. Tem lá um recurso. A pessoa precisa lá de um dinheiro, eu olho para ali, pego lá no celular, eu olho, tenho, suficiente. Testificou, calmou no coração, vai lá, vai ajudar. Está tudo lá? Não está tudo lá. Eu também estou ajudando a custear a casa. E algumas outras coisas que acontecem. Agora, eu não me endivido. Qual é a vantagem de ter isso, de ter essa prática? Eu não preciso me endividar. Porque aquele dinheiro que está lá, ele não é meu. Está lá rendendo. Ninguém precisou, está lá rendendo. Precisou, pega. Devolveu? Pô, beleza, volta para o fundo. É dinheiro que está rendendo para ajudar outros também. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, não tenho. Você está me pedindo, tem lá. Você está me pedindo, não tem lá. E isso ajuda a gente a andar. Eu estou tentando ajudar os irmãos a não caírem. Isso é num nível mais elevado, mas você tem um nível mais menorzinho lá também, tá? Que eu estou falando aqui, que é o da esmola. Cuidado com essa história de se... Assim, eu quero muito ajudar o pobre, mas não quero nem que ele chegue perto de mim, né? Está fedendo, está sujo. Ajuda lá, o Francisco que ajude lá com a congregação, eu já estou lá pagando. O governo que já dá o Bolsa Família para ele, eu já estou pagando meu imposto,
Então, eu amo o pobre, mas eu quero ele longe de mim. Pô, não é isso, né, gente? Não é isso que a Torá está ensinando para a gente. Não é isso que o Mashiach está ensinando para a gente. É fácil? Não é fácil. Eu faço isso que eu estou ensinando aqui, eu busco isso. Eu busco isso constantemente. E é motivo constante aí de estar diante do Eterno, se arrependendo, às vezes, por não enxergar, por fechar os olhos, por segurar a mão. Tá bom? Um último ponto aqui. Aí, ó, polêmico. O Rocha, ele tá resolvendo um problema da congregação, tá? Repete? O que eu quis dizer é o seguinte, que se eu estivesse numa condição de mendicância, morando na rua, eu ia querer qualquer coisa para aliviar a minha dor. Tá bom? É isso que eu quis dizer. O que ele tem para aliviar a dor dele? Deixa ele saber. Então, o que eu quero dizer é, não se furte de ajudar alguém, porque você falou assim, vou dar dinheiro para ele vai ali tomar cachaça. Que direito você tem de julgar o que o cara está fazendo? Você faria melhor do que ele se você estivesse naquela condição? Eu acho que eu não faria. E se um dia eu estiver lá, que Deus me livre, que eu tenha dinheiro para aliviar a minha dor. Eu vou fazer um negócio aqui agora, que eu não costumo fazer, mas é legal também porque ele é didático. Normalmente, quando eu trago as coisas para vocês, a gente já traz de algo que a gente estudou, que tem um conhecimento fechado em torno daquilo, embora o tempo todo isso pode ser questionado. Não, isso aí que você está questionando não faz sentido. Não, isso faz sentido, vamos olhar, vamos pensar. O que eu vou trazer aqui agora, eu não conheço a opinião do Rocha Francisco, deve ter a opinião dele, até porque ele trabalha no sistema bancário, né? Então, eu vou falar sobre cobrança de juros. Vou colocar o que eu conheço sobre isso, e o que eu entendo, e como eu lido com isso, e algumas coisas que a gente estudou sobre isso. Então, a gente lê o verso 35, que é o que fala, quando o teu irmão empobrecer, deterás a sua caída, ele se encostar em ti, deterás a sua caída, mesmo que ele seja peregrino, e ele vai habitar com você. Então, a gente já viu que eu tenho que deter a caída, e que eu tenho que fazer isso 1, 2, 70 vezes, 7 vezes. Aí vem o versículo 36, que está na sequência. Diz assim, não tomará dele quem? Do teu irmão, quando empobrecer e encostar sua mão em você. Não tomarás dele juro, nem lucro, e temerás a teu Deus, e a vida do teu irmão estará contigo. Como que o judaísmo enxerga isso? Ele falou assim, olha só, o versículo está falando do teu irmão. Aí ele abre um parênteses para falar que você tem que deter a caída mesmo do peregrino e do habitante. Aí aqui fecha o parênteses e volta a falar do teu irmão. Então, o judaísmo sempre enxergou como o judeu pode cobrar juros do gentio, ele não pode cobrar juros de outro judeu. Tá? Esse é o entendimento rabínico da coisa. Eu vou ler, como é um tema sensível, eu vou ler o comentário do Samson Rafael Ish, do rabino Samson Rafael Ish, e depois eu faço algum comentário, mas saiba que o que ele está escrevendo nessa ideia de que o judeu é proibido de emprestar dinheiro a juro para outro judeu, mas ele poderia emprestar para um gentio, tá bom? Então, com esta ideia em mente, eu acho que eu coloquei aqui. Abro aspas aqui, tá bom? A cobrança de juros não é ilegal nem imoral. Se assim fosse, Deus a teria proibido também a prática com os gentios. Então ele está falando assim, ó, não é ilegal, não é imoral. Porque se fosse imoral, você não pode falar assim, não, esse mandamento aqui, você não pode cobrar juros do judeu, mas você pode cobrar do gentio. Isso é moral e isso é imoral. Não, então é porque ele faz essa discussão, acho que é Êxodo, não tenho certeza se é Êxodo 25, que vai falar também desse mandamento,
não me recordo, mas em Êxodo ele traz esse mandamento também. Então, ele está partindo do princípio de que, olha, não é imoral nem é ilegal, porque se o fosse, o Eterno teria proibido, de todos, de tudo. Essa proibição declara que Deus é o Senhor de todos os nossos bens móveis, assim como o descanso da terra e o jubileu exercem seu governo e controle sobre os nossos bens imóveis. Não é à toa que na porção e na sequência do texto em que está se falando do ano do Shemitah, que é aquele ano, o 7º ano, de 7 em 7 anos, ninguém ia colher, ninguém ia plantar, e a colheita era liberada para quem quisesse pegar, do jubileu, que de 50 em 50 anos, os bens móveis retornavam para o dono original da terra, os bens imóveis. As terras retornavam para os seus proprietários originais de 50 em 50 anos. Nesse mesmo contexto, a Torá vem e fala assim, olha, não empresta dinheiro a juro. Assim como o retorno gratuito de todas as terras compradas no jubileu declara que Deus é o Senhor da nossa terra, nossa disposição em emprestar os nossos pertences sem cobrança de juros declara em cada sociedade judaica que Deus é o Senhor de todos os nossos pertences. Então, olha a associação que o Rabino Sanchon faz. Do mesmo jeito que o jubileu e o Shemitah, de 50 anos e de 7 anos, declara que o Eterno é Senhor dos seus bens imóveis, ou seja, das suas terras. Quando você empresta dinheiro sem cobrar juro, você está declarando que o Eterno é Senhor dos seus bens móveis, dos seus recursos também. Todos eles pertencem ao Eterno. Vamos lá, mais 2 frases aqui, mais 2 parágrafos dele. A proibição do juro, a proibição da cobrança do juro nos obriga a reconhecer que o nosso dinheiro, quando chega às mãos do mutuário, daquele que pegou o dinheiro, deixa de ser nosso. E a proibição do lucro nos obriga a reconhecer que, de acordo com o julgamento de Deus, o empréstimo é uma obrigação legal, da qual não podemos fugir diante de Deus e pela qual não temos qualquer direito de compensação. O Eterno fala para você, ajude o seu irmão, detém a queda dele. E você não tem direito à compensação por isso, a compensação material, porque isso é uma obrigação sua que você deve fazer. Você não vive apenas para si mesmo. Não há dúvida de que primeiro você deve satisfazer as suas próprias necessidades e adquirir meios que lhe permitirão cumprir o propósito da sua vida. Porém, parte desse propósito, ou seja, parte do que você deve fazer com o dinheiro que você ganha, é adquirir também meios pelos quais você poderá ajudar o seu irmão. Você tem a obrigação de ajudá-lo, também a cumprir o propósito da vida dele. Alavancar o seu irmão, ajudar o seu irmão a avançar na vida, a estar contigo moralmente, a permanecer de pé, a ter independência e dignidade dele, é uma obrigação sua. Para isso também o Eterno está te dando recurso. Não é tudo para você pegar e viajar para Disney. Viagem para Disney. Que loucura é essa? Tem que ajudar o seu irmão. Ele também precisa avançar e cumprir o propósito dele. Olha só, aqui eu não estou falando de esmola. Eu estou falando de ajudar o seu irmão a avançar e a se fixar na profissão, nos meios, para que ele garanta também o sustento dele e da família dele. O que você adquire para você e também para ele. Então, sobre juro, tá? Em cima do que o Sanchon falou aqui, em cima daquilo que a Torá proíbe. O judeu entende que você não deve emprestar dinheiro a juro para o seu irmão judeu, mas poderia cobrar juro de um gentio. Existe uma associação disso com o ano de Shemitah e com o jubileu. Um focado nos bens imóveis e a questão do juro focada nos bens móveis. Digo eu, do mesmo jeito que nós não temos jubileu, não temos Shemitah, hoje, aqui na diáspora,
como gentios, como descendentes de judeus, como judeus conversos ou não, a gente não cumpre mais esses mandamentos. A questão do juro não me parece ser uma obrigação, mas eu não tenho dúvida de que ela é uma elevação moral. Prestou dinheiro, recebeu o juro, estou cometendo pecado? Não entendo que seja isso. Você está se santificando? Não, certamente não. Você está perdendo a oportunidade de se elevar espiritualmente, moralmente e eticamente, se você está emprestando dinheiro a juro? Sim, está. Você está se privando de dar testemunho de que o que você tem, o que você recebe, não é seu por seus méritos apenas, mas tem a mão do Eterno te suprindo. Quando você dá, quando você empresta, quando você faz o que Yeshua falou de não ficar lá perturbando para receber de volta, você está declarando isso para o mundo, para você e para o mundo, de que o que você tem não é seu, é do Eterno. Não fuja disso. Para não ficar tão triste assim, né, os rabinos também, eles são espertos. Tá bom? Fica só uma observação aí. Existe um conceito chamado SCA, que é uma espécie de contrato. Então, lá, o Jairo quer abrir um negócio, ele não tem dinheiro, ele pode me procurar, irmão, precisando de um dinheiro aqui, me arruma aqui, dinheiro para eu conseguir comprar as máquinas que eu vou começar um negócio. Existe uma forma que não é cobrar juros, que o judeu faz, pratica, é aceito pelo rabinato, que assim, olha, eu entro como sócio, então eu partilho dos ganhos e eu partilho das perdas. Se o seu negócio der errado, tem que dar errado para mim também, tá bom? Isso é uma outra espécie de contrato, tá bom? Então, não é exatamente isso que a Torá está falando. Agora, a menos que você entre partilhando de lucros e prejuízos, é moralmente aceitável que você dê o dinheiro para o seu irmão avançar um negócio. Está tudo bem. Ah, mas ele podia me pagar pelo menos aquilo que eu não estou ganhando. Eu poderia estar lucrando com esse dinheiro. É isso. Só que a hora que você emprestou, o dinheiro não é seu, né? O dinheiro é dele, o lucro é dele. Ele que ganhe com esse negócio. Ou não empresta. Prestar. Aí eu já vou nas palavras lá de Salomão, né? Se você ficou por fiador do seu irmão, perturba ele de dia e de noite, meu irmão, até você se libertar. É a mesma coisa. Se você emprestou alguma coisa para o seu irmão, só empresta se você tiver com esse espírito de, olha, ditado, né? Quem dá ao pobre, dá a Deus. Tem? Dá a Deus, dá tchau. É mais ou menos isso. Que é isso que Yeshua ensinou. Não vai lá ficar cobrando dele. O Talmud fala até que se você emprestou dinheiro para alguém e você vê essa pessoa, atravessa a calçada e foge dele, para não correr o risco dele ficar constrangido por não ter te pago ainda. De tamanho é o cuidado que você tem que ter de não constranger o seu irmão. E tamanha é a obrigação de deter a queda dele e de ajudá-lo a avançar. Tá bom? Então, olha só. Eu não sei se eu coloquei uma revisãozinha aqui, para a gente acabar. Eu iniciei falando com vocês com certeza sobre a importância de ter honestidade nos negócios, de comportamentos que não são éticos, embora alguns deles sejam legais, mas eles não são éticos. Eles te distanciam da santidade. Passei com vocês sobre a necessidade de ajudar o teu próximo, deter a caída dele, de que é mais importante você ajudar de bom grado, com tudo que ele precisa, antes mesmo que ele caia, que você o sustente para que ele viva com você. Com certeza eu estou falando disso. E estou jogando aqui uma pedrinha com margens para discussões sobre a cobrança de juros. Tá bom? Falando para vocês que, olha, se você quer se elevar espiritualmente, se santificar, não cobre juro do seu irmão. Ajude ele a avançar no negócio dele, para que ele também tenha a condição de ajudar outros
ali na frente, que o Eterno o abençoe. Amém? Shabbat Shalom. Tá. Não, o pai está falando que quando orarmos ainda, lembrar, ter nos nossos pensamentos, ao orarmos o Kadish da mãe do Manel, né, a sogra da Marlene, que Deus conforte a família, seja louvado, santificado, excelentemente adorado, exaltado pela obra dela e pelo tempo que nos concedeu junto com ela, né, Marlene? Deus proteja todos vocês. Vamos lá de pé, encerramos o livro de Levítico e, por tradição, a gente vai dizer junto Hazak, Hazak, Venite, Hazek, e na sequência, força, força, que sejamos fortalecidos, tá bom? Então, é a tradição, a gente sempre faz quando a gente encerra um mache, um rolo de um dos livros da Torá, tá bom? Então, vamos lá? Hazak, Hazak, Venite, Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos, amém. Ivarehe Adonai veishmereha, Yae Adonai panav leha vihuneha, Isa Adonai panav eleha, veasem leha, shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, queridos.